Existe uma tática que Nicolau Maquiavel escreveu há mais de 500 anos, e ela ainda hoje é a diferença entre quem se destrói numa crise e quem sai mais forte dela. Não importa se o ataque vem de um chefe, de um ex, de um amigo ou de estranhos na internet. A lógica é sempre a mesma. E o mais perigoso é que quase ninguém aplica essa tática, porque o instinto humano manda fazer exatamente o oposto do que funciona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente como reverter qualquer ataque a seu favor. Nicolau Maquiavel viveu em Florença, no início do século XVI, numa época de traições políticas, guerras internas e alianças que se desfaziam da noite para o dia. Ele não era um filósofo de gabinete, teorizando longe da realidade. Era um diplomata que via de perto como o poder de fato funcionava. Viajou por cortes estrangeiras, negociou com líderes traiçoeiros e no fim da carreira foi preso e torturado por inimigos políticos depois de cair em desgraça. Foi dessa observação fria e dolorosamente pessoal da natureza humana que nasceu O Príncipe. Um manual não sobre como ser bom, mas sobre como sobreviver e prosperar num mundo onde nem todos jogam limpo. Maquiavel não inventou a crueldade do poder. Ele apenas se recusou a fingir que ela não existia. E é exatamente dessa recusa em se enganar que nasce a tática que você vai aprender agora. Maquiavel entendia uma coisa que a maioria das pessoas esquece no calor do momento. Um ataque quase nunca é sobre você. É sobre a imagem que a pessoa quer construir às suas custas. Um comentário maldoso, uma crítica pública, uma jogada suja no trabalho. Tudo isso é uma performance. E toda performance depende de uma coisa: plateia. Pense num cenário comum. Um colega de trabalho te expõe numa reunião, insinuando que você errou num projeto que, na verdade, era responsabilidade dele. Se você reage ali, na hora, com raiva ou com uma defesa desesperada, você faz exatamente o que ele queria. Vira o nervoso, o que não sabe lidar com crítica, enquanto ele parece calmo e razoável. Você entrou no palco dele e virou o coadjuvante da história que ele estava contando. O mesmo vale fora do trabalho. Um ex que espalha uma versão distorcida do término para os amigos em comum. Um comentário público nas redes sociais tentando te diminuir na frente de estranhos. Em todos os casos, a armadilha é a mesma. A pessoa quer uma reação, porque a reação é a prova que ela vai usar contra você depois. Maquiavel diria: o primeiro movimento nunca é atacar de volta. É recusar o papel que te ofereceram. A segunda parte da tática é mais fria ainda. Antes de qualquer resposta, observe: quem está atacando você, o que essa pessoa ganha com isso e, principalmente, quem está assistindo. Maquiavel escreveu que o príncipe sábio nunca age pela emoção do momento. Ele estuda o tabuleiro inteiro antes de mover uma peça, porque uma decisão tomada com raiva quase sempre serve aos interesses do adversário, não aos seus. Na prática, isso significa dar um passo atrás, literal ou mentalmente, antes de responder qualquer ataque. Se alguém te manda uma mensagem provocativa, o movimento mais poderoso não é responder em 30 segundos. É fechar o aplicativo, respirar e perguntar a si mesmo: o que essa pessoa realmente quer de mim agora? E o que eu perco se eu entregar isso a ela? Um dia de silêncio estratégico vale mais do que uma resposta afiada na hora errada. E muitas vezes, esse próprio silêncio já desarma o ataque, porque tira do outro a reação que ele estava esperando para continuar o jogo.
Aqui está o núcleo do truque. Quando Maquiavel fala em reverter um ataque, ele não está falando em gritar mais alto ou provar que o outro está errado na frente de todo mundo. Ele está falando em usar a própria energia do ataque contra quem o lançou, como num movimento de artes marciais, onde você não bloqueia a força, você a redireciona. Isso pode assumir formas diferentes, dependendo da situação. No trabalho, pode significar responder à acusação injusta com uma pergunta calma e direta que expõe a real intenção de quem atacou. Interessante. O que exatamente te fez pensar que essa era a minha responsabilidade? Sem elevar o tom, deixando a pergunta pairar no ar. Numa discussão pessoal, pode significar agir com uma calma tão desproporcional à agressividade do outro, que essa agressividade passa a parecer exagerada e infantil aos olhos de quem observa. Nas redes sociais, muitas vezes a reversão mais poderosa é simplesmente não alimentar o algoritmo de indignação. Deixar que o tempo e o contexto revelem o que a raiva do outro tentou esconder. Em todos os casos, o padrão é o mesmo. Você não está tentando vencer a discussão diante da plateia. Você está saindo dela parecendo o único adulto na sala. E isso, com o tempo, pesa muito mais do que qualquer réplica afiada. E aqui está a parte que ninguém te conta. Essa tática não é sobre vencer os outros. É sobre parar de dar aos outros o poder de tirar sua paz. Toda vez que você reage no impulso, você está deixando alguém controlar suas emoções à distância. Muitas vezes, uma pessoa que nem está mais na sua vida, ou que nunca teve o direito de estar no seu dia a dia com tanto peso. Maquiavel entendeu 500 anos atrás que o verdadeiro poder é interno antes de ser externo. Quem não controla a si mesmo nunca vai controlar situação nenhuma. Por mais afiada que seja a resposta, por mais certo que esteja o argumento. A pergunta no fim não é como eu ataco de volta. A pergunta é quem eu quero ser depois que essa tempestade passar. E essa pessoa vale o preço da minha paz agora? Da próxima vez que alguém te atacar, no trabalho, numa conversa na internet, lembre dessas 3 camadas. Não entre no palco, estude antes de agir e reverta com precisão, não com volume. É assim que quem entende poder de verdade sai de qualquer situação mais forte do que entrou. Se esse tipo de raciocínio faz sentido para você, esse é só o primeiro passo de um caminho muito mais longo. Aqui no Mente Astuta, a gente decifra o que os grandes pensadores da história realmente sabiam sobre poder, estratégia e controle. E como aplicar isso na sua vida hoje. Se inscreva, porque isso é só o começo.